Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Fernandes da Cruz, médico formado pela Universidade Federal de Alagoas e atualmente plantonista de emergência em atividade em Maceió e algumas cidades do interior. E vim aqui bater um papo com vocês com relação a não só intubação orotraqueal, mas também sobre todo o manejo da via aérea na emergência. Esse tema que gera tanta angústia, né, insegurança por muita gente, principalmente recém-formados ou colegas que já estão afastados da emergência há um tempo. Então, vamos aqui bater um papo bem prático mesmo para desmistificar conceitos e facilitar o entendimento de todos com relação a esse procedimento tão importante. Vamos começar, então, explicando como é que vai funcionar. Essa aula vai ser dividida em 3 partes, para não ficar vídeos muito longos. Primeira parte, falaremos da definição, indicações de via aérea definitiva, preditores de via aérea difícil, aí encerra-se o vídeo. Próximo vídeo será a parte 2, onde falarei o conceito de intubação de sequência rápida e o preparo, focando principalmente nas medicações, que é um ponto que gera muita dúvida, mas que é muito importante, tá, para todo mundo, é um dos pontos principais da aula, tá? E por último, vamos encerrar na terceira parte da aula, parte 3, que fala do restante dos procedimentos da intubação de sequência rápida, beleza? Bom, comecemos então a parte 1, certo? A parte básica, a definição, quando indicar e quando reconhecer uma via aérea difícil. A via aérea na emergência, ela pode ser não invasiva, naturalmente quando não invade nenhuma cavidade do corpo humano, ou invasiva, quando invade cavidades do corpo humano. A via aérea invasiva, sinônimo de via aérea avançada, é que será o foco da nossa aula, e ela pode ser dividida em definitiva e não definitiva. A via aérea definitiva é aquela, vamos para isso revisar um pouquinho de anatomia, né? Está aqui, ó, essa estrutura que é a toda poderosa laringe, que em um zoom pode ser visualizada aqui, e a via aérea definitiva será toda e qualquer via aérea em que eu pegarei um dispositivo com balonete, por exemplo, um tubo traqueal, e esse balonete fica insuflado aqui, ó, abaixo das pregas vocais, abaixo da glote, certo? É toda a via aérea que tiver um dispositivo que um balonete fique insuflado infraglótico. E esse balonete insuflado infraglótico que vai proteger a via aérea da entrada de secreções externas, seja essa secreção proveniente do estômago, né, uma regurgitação ou até mesmo vômito, ou externa mesmo, né, é sangue ou qualquer outro conteúdo que possa vir por fora e contaminar a via aérea. Essa é a via aérea definitiva, aquela que tem algum dispositivo com balonete infraglótico. Não necessariamente só por via orotraqueal, também pode ser por via cirúrgica, né, em que se faz uma incisão que vai cair diretamente abaixo da glote e a inserção de algum dispositivo com balonete infraglótico, né, como uma cânula de traqueostomia, também se enquadra na definição de via aérea definitiva. Já as vias aéreas não definitivas é aquelas que não têm balonete infraglótico. Por exemplo, uma máscara laríngea, né, que uma vez inserida na via aérea, ela fica supragloticamente, ou mesmo um tubo laríngeo, né? É um tubo que ele é inserido no esôfago, né? Olha só, intubação esofágica, né? Quem não consegue? E aí ele tem 2 balonetes, um que fica mais inferior, outro mais superior, e no meio uma abertura para poder ventilar diretamente a via aérea. O que é importante saber das vias aéreas não definitivas? Elas são mais simples de serem passadas, tanto é que podem ser passadas por profissionais não médicos, como enfermeiros, e no exterior, onde existe essa profissão, paramédicos, e elas também podem ser uma opção para pessoas que não têm tanta experiência em vias aéreas avançadas, principalmente se for um paciente com preditores de via aérea difícil. É melhor você garantir a via aérea dele com uma máscara laríngea, por exemplo, do que arriscar passar um tubo e falhar e o paciente acabar evoluindo com hipóxia grave durante o procedimento. Outro detalhe importante é que essas vias aéreas não definitivas, por não serem infraglóticas, elas não conseguem proteger 100% a via aérea da entrada de secreções. Da mesma maneira que elas também não fecham o circuito. Elas, imagine só, passei uma máscara laríngea, conectei um ambu, estou ventilando aqui.
não vai proteger de aerosolização, nem mesmo se for um ventilador mecânico, tá? Porque aqui também vai ter vazamento pelas laterais, beleza? O que protege de aerosolização é via aérea definitiva, tá? E não vias aéreas supraglóticas, beleza? Bom, e quando indicar então uma intubação ou qualquer outra via aérea definitiva? Para isso, é sugerido que você se faça 4 perguntas. A primeira delas é: existe alguma dificuldade de proteger a via aérea? Em outras palavras, o paciente possui reflexos de proteção de via aérea? Que reflexos são esses? São 2 os principais. Primeiro, o paciente que consegue falar tranquilamente, que nem eu estou falando agora, né? É um paciente que normalmente não apresenta nenhuma dificuldade de proteção de via aérea. E paciente também que consegue deglutir, também é um paciente que protege via aérea, tá? Se ele apresentar esses dois sinais aí de reflexos preservados, você não precisa entubá-lo por esse motivo. E aí é justamente nessa pergunta que cai a questão do Glasgow, não é? Glasgow menor que 9, né? Pelo ATLS lá, indicação de intubação orotraqueal. A pergunta é mesmo? Então, no trauma sim, claro, né? Afinal, Glasgow foi uma escala estudada e validada para ser aplicada no trauma. Porém, paciente clínico é diferente, tá? É necessário individualizar o paciente. Deixa eu dar um exemplo. Chega na emergência, uma senhorinha lá, Glasgow 3, que tá assim, entendeu? Aí você, oh meu Deus, Glasgow 3 menor que 9, vamos entubar lá. Entuba a mulher. Aí depois, pronto, beleza, vê a garantida, vamos agora descobrir o que ela tem. Vê aí uma glicemia capilar dela. E aí na glicemia capilar você descobre que ela está com 40. E se você já viu uma hipoglicemia alguma vez na sua vida, você sabe que quando você faz 4 ampolas de glicose EV, o paciente rapidamente ressuscita. O Glasgow dele salta de 3 para 15, parece mágica. Ele acorda e fica: oi, tudo bem? O que aconteceu? Entendeu? Então, a grande mensagem é: paciente clínico, individualize. Pense primeiro se a causa do rebaixamento dele não pode ser rapidamente revertida. Por exemplo, hipoglicemia. Quer outro exemplo? Paciente que está intoxicado com benzodiazepínicos. Benzodiazepínico tem antídoto, flumazenil. Você faz uma ampola e o Glasgow dele também salta de 3 para 15 em um curto espaço de tempo. Né? O paciente recupera o seu drive ventilatório. Outro exemplo, intoxicação por opioide, que tem antídoto, naloxone. Então, dentro de um paciente clínico, descarte primeiro hipoglicemia e intoxicações que têm antídoto, para que você possa reverter rapidamente. E digo mais, você também tem que observar no paciente clínico se ele também não apresenta já um Glasgow basal baixo. Tem paciente sequelado de AVC ou de demência que apresenta Glasgow 6 e convive com isso pelo resto da vida, sem necessidade de intubação. Da mesma maneira que tem paciente clínico, né, que está rebaixado. Por exemplo, algum amigo seu que numa festa de repente se empolgou e bebeu demais, e aí o Glasgow dele ficou baixo, ficou 3. Ele está com Glasgow menor que 8, mas ele não levou nenhum trauma, ok? E ele está respirando tranquilamente. Também não tem por que entubar o seu amigo intoxicado alcoolicamente. Então, paciente clínico é isso, gente. Individualize, tá? Glasgow foi feito para o trauma. E aí vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: a falha da ventilação ou de oxigenação, que é aquilo que a gente pensa naturalmente quando vai indicar uma intubação, né? Na maioria das vezes. São pacientes que têm condições como, por exemplo, angioedema, né? Em que o paciente apresenta uma obstrução na via aérea, que impede que o ar chegue no alvéolo, ou seja, uma falha de ventilação. Miastenia graves, por exemplo, que em uma crise o paciente simplesmente para de usar a musculatura respiratória, para de ventilar, falha de ventilação também. DPOC ou asma, em que a constricção dos bronquíolos também impede que o ar chegue até os alvéolos, ou seja, também há falha de ventilação. E outras situações, como pneumonia grave, SARA, são situações em que o ar até chega no alvéolo, mas a secreção que está lá no alvéolo impede a troca gasosa, impede a oxigenação, ok? Mas é que tá, Rodrigo, eu vou ter que entubar todo paciente que chega com DPOC, com asma, pneumonia? Quando é que eu vou saber que eu tenho que entubar um paciente que apresenta alguma dessas condições? Vai ter que observar alguns sinais. Por exemplo, paciente que está persistentemente taquipneico. Vamos com calma, gente. Paciente que está taquipneico ou com musculatura acessória não é sinônimo de intubação imediata. Veja a causa primeiro. Vai que a causa dessa taquipneia, desse uso de musculatura acessória, é um broncoespasmo, por exemplo, que você nebuliza uma vez e o paciente já imediatamente melhora, entendeu? Não precisa entubar. Mas imagine o paciente que está lá em broncoespasmo, você nebuliza, faz corticoide, faz magnésio,
e ele persiste taquipneico em uso de musculatura acessória, mesmo com essas medidas. Eu te pergunto, qual é a tendência dele? A tendência dele é fadigar, tá? É a musculatura dele cansar e para de respirar e entrar em colapso. Então, uma taquipneia persistente é um uso de musculatura respiratória persistente, né? Tiragem intercostal, subcostal, né? Escaleno, por aí vai, que indica a intubação. Outro indicativo de intubação, paciente que está fazendo estridor, né? Imagine só o cara que tomou uma dipirona, fez um angioedema e a voz dele muda para essa voz aqui sofrida. É um paciente que está fechando a via aérea. Então você tem que intubar logo antes que essa via aérea feche de vez, que aí não vai passar nem ar nem tubo. Vai ter que fazer uma via aérea cirúrgica nesse paciente, tá? Também é indicação de intubação. Ou então o paciente que já está evoluindo com aquela respiração superficial, né? Está entrando naquele ritmo de Kussmaul. Também é um paciente que está entrando em fadiga completa respiratória. É um paciente que você vai ter que intubar. O que você tem que evitar é postergar demais a intubação. Que sinais mostram que você postergou, que você atrasou demais a intubação? Paciente que estava taquipneco e evolui para bradipneia. O que isso quer dizer? Que ele está cansando, cara. E uma coisa que você ia lançar mão, né, um procedimento que você ia intubar com mais calma, agora você vai ter que intubar com pressa, sujeito a mais erros, a mais complicações, né? E sujeito também ao paciente entrar em colapso, né, ficar em hipóxia prolongada e ficar sequelado nessa situação, né, que você evitaria se tivesse intubado mais cedo. Outro indicativo que a intubação atrasou é o paciente que está evoluindo com acidose respiratória. Geralmente, um asmático, por exemplo, como ele hiperventila, a tendência é uma alcalose ventilatória. Se ele está fazendo uma acidose, é porque ele já não está mais conseguindo compensar aquilo e está entrando em fadiga. Também atrasou a intubação. Uma coisa que seria feita com calma, agora vai ter que ser feita às pressas, mas sujeita a erros. E hipoxemia. Aqui, ó, veja só, o paciente que está hipoxêmico é o paciente que você também atrasou a intubação. Claro que hipoxemia é um conceito muito relativo. Muitas vezes ocorre simplesmente erro de leitura, porque a extremidade do paciente está fria, né, ou ele está chocado. E às vezes essa hipoxemia do paciente, ela não precisa ser intubado. Às vezes o paciente está saturando 70, aí você coloca um catéter nasal de O2, e a saturação vai para mais que 90. Resolveu o problema. Mas se não resolver assim, o que você pode fazer? Coloca uma máscara de Venturi, né, que fornece mais oxigênio. A saturação dele pode subir, ou não. Aí o que você pode fazer? Uma máscara não reinalante, que aí a saturação dele pode subir, ou não. Tudo isso vias aéreas não invasivas, não é? Mas aí imagine o cara que está lá com a sua melhor máscara, a máscara não reinalante, né? E mesmo com a máscara não reinalante, ele está hipoxêmico. É um paciente que também você tem que intubar com mais pressa, tá certo? E aí vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é: qual é a evolução clínica esperada? Deixa eu dar um exemplo prático para ficar mais claro. Imagine que você está de plantão no interior, atender um paciente que foi vítima de acidente automobilístico, bateu a cabeça, está lá com anisocoria, mas o Glasgow dele está 10. Não está menor que 9, não está de 8 para baixo. Então não indique intubação agora. Só que você está no interior, no local que você não tem tomografia, que você não tem neurocirurgia, você precisa transferir esse paciente. E aí eu te pergunto, né? O paciente está dando todos os sinais que ele está com alguma hemorragia intracraniana, uma lesão expansiva no sistema nervoso central, e aí ele vai demorar em transporte pelo menos 2 a 3 horas até chegar na cidade mais próxima que tem os recursos. Eu te pergunto, o que você prefere? Ir na ambulância e pagar para ver, esperar o Glasgow dele cair no caminho e aí você entubar no apertado da ambulância? Ou é melhor você entubar agora, onde você está numa unidade com mais espaço, com mais equipe, com mais recursos, pronto para lidar com mais intercorrências? É isso aí, é basicamente, ó, poxa, será que ele vai chegar lá bem? Não tem chance dele piorar no caminho? Então é melhor entubar agora e não entubar numa situação mais dramática. Perfeito? Outra situação, outra pergunta, essa daqui entra mais para constar, né? Quais os próximos passos? É basicamente o motivo pelo qual o anestesista intuba, né? O paciente vai ser submetido a uma laparotomia exploradora, tem que fazer anestesia geral. A anestesia geral faz o quê? Vai deixar o paciente sem respirar. Por isso que você intuba antes de fazer a anestesia geral, beleza? Na emergência, isso daí não entra muito, mas as outras 3 perguntas entram sim. Só que, nesse momento, a principal mensagem que eu queria deixar para vocês, pessoal, é que é preferível e prudente realizar uma IOT, uma intubação precoce e talvez até desnecessária, do que perceber retrospectivamente que o paciente foi posto em risco por um atraso da intubação.
Em outras palavras, é melhor você se arrepender de ter intubado do que se arrepender de não ter intubado. Até porque se a intubação for desnecessária, o paciente sai fácil do tubo, ele pode ser desmamado rapidamente e extubado rapidamente. Ao contrário de um paciente que precisava de uma intubação e você demorou demais, que ele já ficou, pode ter ficado até mesmo sequelado por hipóxia prolongada, beleza? Então, na dúvida, intube, desde que você tenha recursos para isso, claro, tá? Bom, e você, principalmente que está começando agora, né, ou está retomando a emergência agora, é muito importante que você saiba reconhecer uma via aérea difícil. Que preditores são esses? Me diga você, o que é isso daqui? Tabagismo não, né? Retrognatismo. O queixo para dentro, né? Aquele queixo do Noel Rosa. Isso daqui atrapalha muito a visualização da via aérea na laringoscopia. Isso daqui é o quê? Obesidade? Não, obesidade não é fator de via aérea difícil. O que é fator de via aérea difícil é pescoço curto, tá? Também significa que essa via aérea pode ser difícil. E isso daqui, ó. Isso daqui são pacientes com esclerodermia, pacientes que têm abertura bucal limitada. É a regra do 332, tá? É o paciente que tem uma abertura bucal menor que 3 dedos, é o paciente que tem uma distância do queixo, né, menor que 3 dedos, e o paciente que tem uma distância, né, da base do pescoço até o ciode, perdão, da base do pescoço até o pomo de Adão, né, menor que 2 dedos, certo? Diante dessa situação, prepare-se. Talvez não seja a via aérea para você que está inexperiente ainda, que está começando. É melhor pedir ajuda, pedir para pelo menos um colega mais experiente ficar do seu lado para te ajudar, porque vai ser difícil, gente. E o paciente pode sofrer com isso daí, se você demorar muito na laringoscopia, tá certo? Bom, finalizou a parte 1, o próximo vídeo começará exatamente desse ponto, da parte 2. Então, descansei um pouquinho, daqui a pouco eu volto aí, é só clicar no próximo vídeo que você vai continuar a partir dos próximos passos, beleza?